Bolsonaro destacou o título do vídeo, Os Sócios da Paralisia, publicado originalmente pelo jornalista Guilherme Fiuza. Robson, solta um trecho. Isto é um show mórbido. Levanta daí. Onde estão os mapas demonstrando os resultados diretos do isolamento total na contenção da epidemia, ou na suavização dos picos, como se diz. Aqui vai uma notícia real no intervalo da novela. Eles não existem. Muito bem. O vídeo, o áudio é longo, você pode encontrá-lo, basta pesquisar aí, procurar o perfil do Guilherme Fiuza nas redes sociais. E, aliás, eu queria justamente chamá-lo aqui para participar dos Pingos nos Is. O Fiuza, ele nem toca campainha, ele já é de casa. Tudo bem, Fiuza? Tudo bem, Silvio? Prazer estar com vocês. Também Augusto Nunes aqui já te fazendo um aceno, José Maria Trindade. Ô Fiuza, me diz aí, conta um pouco mais sobre o teu vídeo, o tal do show mórbido que você descreveu. Silvio, acho que eu não trouxe nenhuma novidade, né? Assim, também não sou uma autoridade no assunto. O que eu estou falando e estou procurando tratar é a interrogação que todos temos, né? Quer dizer, quanto tempo dura uma situação que não é sustentável, certo? Então, eu adoraria que a quarentena, ou que o lockdown total fosse uma panaceia, né? Eu ficaria tranquilo em casa, tranquilo ninguém ficará, mas pelo menos com a perspectiva concreta sobre o desenrolar da situação e sobre a solução do problema da epidemia. O problema é que nós estamos percebendo que a quarentena total é uma situação altamente sacrificante e ela não é um consenso, né? Ela talvez seja hegemônica em termos de solução, não sei se hegemônica, mas majoritária. Mas existem experiências diferentes, né? Existem vários graus, inclusive, né? Dos níveis de bloqueio da circulação e das atividades sociais e econômicas. E o problema, Silvio, é que a gente está numa situação em que se tornou um tabu discutir essa questão. E meus comentários, não só esse que vocês apresentaram, como os que eu tenho feito, têm sido principalmente para tentar remover esse tabu, né? Você não pode ficar numa situação de democracia que você tentando discutir um problema que não está solucionado, ou seja, que a gente tem a obrigação de discutir, né? A gente tem a própria FAO, né? A Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, já alertou, né? Nesse nível de paralisação das cadeias de produção e consumo, você tem uma perspectiva real iminente de escassez de alimentos. É claro que você tem, porque o mundo parou, né? O mundo está numa situação que a gente não dá para relaxar nela, né? E se a quarentena, então, a quarentena total, fosse um remédio seguro, absolutamente demonstrável, né, na evolução das várias experiências que estão em curso, ok, a gente paga o preço, todo mundo se ajuda, solidariedade, contrição, mas não é isso que está acontecendo. Então, o que eu acho, Silvio, problemático nesse momento é o tabu, porque me parece evidente que as medidas de circulação controlada, ninguém aqui está falando em vai todo mundo para a rua, vamos pular carnaval, né? Só que a patrulha aí da seita da terra parada, né, como eu tenho chamado, que virou, né, não tenho nenhum prazer em fazer ironia, mas virou uma caricatura autoritária no debate. Então, o pessoal da seita da terra parada tem que entender que não há uma panaceia e que as possibilidades de circulação controlada, com todas as medidas já conhecidas e apresentadas, é fácil fazer? Não é fácil fazer, né? Mas a gente tem a obrigação de pensar num plano que remova a asfixia social, porque as mortes, Silvio, por asfixia social, elas também serão contadas. E elas serão muito maiores, em número muito maior, do que
do Covid-19, você não tem dúvida. Então, eu acho que é nossa obrigação discutir, sim, protocolo de convívio, até porque, para concluir, a epidemia ainda dura um tempo, o pico é um mistério, não se sabe exatamente, existem projeções divergentes, as informações todas divergem entre si, né? Não há certezas absolutas, muito menos matemáticas, né, em relação a nível de confinamento total versus demanda por leitos, por pacientes infectados e vulneráveis. Não existe não é demonstrável matematicamente. Né? A gente pode ir fazendo tentativa. A gente não, as autoridades. Agora, a vida vai mudar. Né? A gente sabe que no mundo todo a vida não será mais a mesma. E ainda este ano, quando já tiver declinado a epidemia, a gente vai ter sim que viver de um jeito diferente, com limitação do número de pessoas que entram numa loja, né? com máscara, com todos os protocolos de higiene, com o bloqueio e isolamento dos grupos de risco. Então, a gente tem essa perspectiva e, na minha opinião, a gente teria obrigação, eu digo a gente como país, né, incluindo todas as autoridades, né, de começar a discutir essa constituição da epidemia. São regras que são muito específicas e eu acho que elas deveriam estar na mesa nesse momento sendo discutidas. É isso. Agora, Fiuza, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Augusto Nunes e aí vocês batem uma bola. Bom, em primeiro lugar, eu queria registrar que eu tenho inveja do Guilherme Fiuza, meu querido amigo, porque além de só dizer coisas sensatas, ele diz com essa voz, né? A voz do Guilherme já é convincente. Então somos dois. Também quero registrar aqui a minha inveja do meu amigo Guilherme Fiuza também. Olha aqui, Guilherme, aconteceram 2 casos aí que decidiram a questão aí em teu favor. O vírus resolveu se vingar do Wilson Witzel e do Helder Barbalho. Os 2 estão infectados. Então vamos lá. Eles são defensores da quarentena radical. Tá, aí é só cumprir as regras que não vai haver o colapso dos hospitais. E que se não cumprirem a regra, que é a que salva, porque aí eles estarão fora desse cinturão de isolamento aí que salva todo mundo, eles estão dispostos a tudo. E até aprender, né, botar na cadeia quem desobedecer as normas que eles baixaram, né, os integrantes do quartel-general da guerra contra o coronavírus. Agora eles estão infectados. Das duas, uma. Se eles cumpriram as regras, a quarentena não funcionou. Eles estão infectados. Se eles não cumpriram, eles querem que os outros façam o que eles não fazem. E desobedeceram normas que, segundo regras por eles baixadas, devem da cadeia. Então eles têm que chamar ajudante de ordem e falar, por favor, me dá voz de prisão, que eu vou sozinho até a delegacia mais próxima, peço uma cela solitária para mim e aí pronto, estou livre, né, do coronavírus, depois de me tratarem ali, porque é coisa simples. São 2 casos que desmoralizam os defensores dessa quarentena radical, absurda e que vai virar piada nas pequenas cidades, nos municípios do interior, que estão retomando o trabalho com os cuidados que você mesmo recomenda e que não tem um caso sequer de coronavírus. Eles dão sempre assim, os radicais da quarentena, eles dizem assim, tantos municípios do Brasil já têm casos de coronavírus. Eu sempre respondo, sim, e quase mais de 5.000 não tem. Esses 5.000 estão parados por quê? É isso, só posso concordar com você. Como sempre, né? Augusto, meu mestre Augusto, Silvio, posso responder a ele? Por favor, como eu falei, quando você chega, você não precisa tocar a campainha, você está em casa. Meu amigo Silvio, não, eu respondi aqui o comentário do meu mestre Augusto Nunes, realçando também, destacando a coragem do Augusto, porque esse debate ele foi para um lugar muito tóxico, né, de
de muita deslealdade, muita perseguição, mas estamos aqui trazendo as nossas convicções verdadeiras, estejam elas corretas ou não. Augusto, eu completaria o seu comentário dizendo o seguinte: nós estamos vendo cenas de barbárie, de boçalidade, em grandes cidades e no interior também, das forças policiais agindo como se agia nas piores ditaduras, arrastando mulheres, e hoje é tudo filmado, né, Augusto? Então, assim, são aí mais de 200 milhões de testemunhas. Eu me pergunto onde estão os humanistas, né, preocupados com os excessos das forças do Estado, né, sempre nos trazendo esse alerta. Então, completando o seu comentário, eu diria só o seguinte: todo esse esforço, toda essa mobilização para cometer esses atos fascistas e covardes contra cidadãos, nós vimos vários deles, não vou precisar descrever aqui, vocês já comentaram isso tudo aí nos pingos, né? Mas, poxa, uma senhora sozinha numa praça, sendo algemada, quase tendo seu braço quebrado de bruços no chão. Fiuza, só te interrompendo um minuto. Ô Robson, por favor, pede pra produção preparar o vídeo enquanto o Fiuza vai falar. Vamos exibir de novo o vídeo daquela cena lamentável que aconteceu em Araraquara, cidade governada pelo PT. Continua, Fiuza, por favor. Exato, Silvio, porque eu acho que a gente não deve realmente... É terrível, mas a gente deve repetir, sim, essas cenas. E, infelizmente, não é só essa, né? Foram várias cenas bizarras de covardia. A gente chegou a ver 5 homens armados em volta de uma mulher, de 2 mulheres, arrastando essas pessoas aos gritos. Quem é que está compactuando, gente, com esse estado de exceção? Agora, eu não queria apenas relembrar esses fatos. Eu queria, só para tentar ilustrar o comentário do Augusto, dizer o seguinte: se o perigo dessas pessoas, de uma mulher na praça, de 2 mulheres na orla, né, de um trabalhador que foi caçado em casa em Goiás para ser fichado numa delegacia, como nas piores e mais clandestinas ditaduras, eu pergunto o seguinte: e essas filas, né, que são dramáticas também e inevitáveis, mas que nós estamos vendo em frente à Caixa Econômica, em frente à Receita Federal, para retirar o voucher, para regularizar o CPF, as pessoas estão todas juntas lá. Se a preocupação das forças de Estado e desses estadistas aí, esses tiranetes que o Augusto já citou, se a preocupação é contra o contágio, por que eles estão indo barbaramente contra uma pessoa, uma mulher que está sozinha na praça, e aquela fila cheia de gente colada? Esses personagens não estão indo lá gentilmente dizer: você deu um passo à frente, você deu um passo atrás, e guarde a distância social necessária. Vamos colocar o vídeo, Fiuza, vamos colocar agora, enquanto você fala. Olha, temos imagens aqui, para quem está nos assistindo, essa é a rádio que virou TV. Pode continuar, Fiuza. Enquanto você fala, a gente está mostrando as imagens aqui lamentáveis, né, de Araraquara. Pois é, Araraquara, cidade que tem como prefeito Edinho Silva, né, que era ali um auxiliar ali da Dilma Rousseff e daquela quadrilha do PT que todos nós, de triste memória, que todos nós sabemos, né? Então, olhem a ação das forças do Edinho Silva. O Edinho Silva continua o mesmo, né? Porque, de fato, o autoritarismo sempre foi a marca desses personagens. E os outros que não tinham manifestado ainda o seu autoritarismo, eles estão manifestando agora, né? Então, o que eu perguntaria é o seguinte: se o perigo é o contágio, se o sentido dessa... Não tem sentido, mas, enfim, se a diretriz é você retirar da rua uma pessoa que está oferecendo risco de contágio, por que essas mesmas forças não estão indo lá nas filas, afastar as pessoas? Porque elas não estão preocupadas com a vida de ninguém. Elas estão fazendo demagogia. É isso, eu assino embaixo o que você falou, aliás, quase como sempre, né? Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade para vir bater papo com a gente. Diga lá, Zé.
Pois é, olha, eu me sinto como alguém preso num livro do Gabriel Garcia Marques, Cem Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera, ou talvez Memórias de um Náufrago, ou até mesmo Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Que são livros que mostram exatamente como lidar com solidão. Esse processo está levando a isso. Olha, Fiuza, eu sou do interior. Eu digo sou porque eu acho que o interior nunca saiu de mim, de Medina, no Vale do Jequitinhonha, e lá a situação é muito crítica também. Não há casos e as pessoas estão trancafiadas em casa, os comércios todos fechados. É uma cidade que tem um pouco mais de 20 mil habitantes, beirando a 30 mil habitantes, e todo mundo se conhece. Lá não é preciso pesquisa. É apenas os comentários. O filho do João Barroca está com a gripe. Isso não seria o coronavírus? Aí depois, não foi não, é outra coisa. Então lá funciona assim, às claras. E lá a mesma coisa no mundo inteiro, isolamento. E me ligou um senhor que mora na fazenda, e para quem acha que Medina é o interior, existe ainda o interior do interior. E ele não estava sabendo o que estava acontecendo do resto do mundo. Chegou em Medina, encontrou Medina deserta, ninguém nas ruas. Ele foi na feira vender o frango dele lá e as coisas que ele... Não existia feira. Aí ele assustou. O que está acontecendo? Isso é o fim do mundo. Aí ele foi se informar e ficou sabendo desse tal do coronavírus. Aí ele viu a fotografia. E ele falou, eu vi um bicho desse lá na fazenda, mas eu dei uma chinelada nele. Para se ter uma ideia de como o terror se espalhou aí para o interior. Eu digo que aquele grupo de excelências que param ali naquela mesa para dizer o número de mortos parece um filme do Zé do Caixão. À meia-noite levarei a sua alma, ou algo amanhã será você. Isso não pode continuar assim. Está certo que está errado. E é por isso que a equipe do Ministério da Saúde deve entrar uma nova para um outro patamar. É preciso, sim, entrar no outro patamar. Fiuza, sem medo de errar, o Data Zé Maria aponta que hoje as pessoas têm muito mais medo do desemprego, da quebradeira das suas empresas, do que propriamente desse vírus que todo mundo já conhece a imagem dele na televisão. Posso comentar, Silvio? Por favor. Zé, obrigado pelo teu depoimento. Eu também tenho falado com muita gente do interior e eu acho que uma das provas da inconsistência, ou pelo menos da fragilidade dos critérios que tem se usado para combater a pandemia, é justamente a uniformização das diretrizes de combate. Porque, evidentemente, eu acho que é pretensioso falar da coletividade, né? Mas eu acho que está faltando um pouco de ousadia para assumir a responsabilidade sobre um plano novo, que é complexo, mas que, enfim, as premissas são conhecidas, do isolamento, do bloqueio, do isolamento dos vulneráveis, principalmente, e de todas as medidas de distanciamento social. Então, a impressão que eu tenho é que não há qualquer razão para você não testar. Inclusive, já andei sugerindo a algumas pessoas experiências piloto, por exemplo. Você tem uma região delimitável no interior do Brasil, onde você não tem, como o Augusto já citou, né, quantidade de municípios sem caso algum. Né? Por que você não faz uma experiência piloto, já que está todo mundo meio batendo cabeça sem saber o que fazer e com medo da patrulha? Por que não se faz uma experiência piloto numa área delimitada, com uma constituição estabelecida de formas de convivência? Bota para funcionar, o mundo todo vai se interessar. Mas não há, quer dizer, existe, como o Zé Maria acabou de descrever, essa situação que parece realmente fantasmagórica, porque não existe o inimigo fica na imaginação, mas a gente está gestando uma grande depressão, a gente está gestando uma situação não só economicamente aterradora, como em termos de saúde e até de saúde mental, a gente vai ter muitas perdas daqui para frente. Perfeito. Fiuza, antes de eu me despedir de você, eu vou passar a palavra para o Augusto Nunes, senão ele vai ficar com ciúmes de mim se eu falar tchau para você antes dele. Faço questão. É que é o seguinte, tem uma informação que piora essa cena aí ocorrida em Araraquara, se é possível, né, piorá-la.
A primeira figura a interpelar a mulher que estava sozinha na praça é um jornalista. E ele já a interpela como um fiscal, né, de comportamentos. Ele quer que ela vá para casa. É a ele que ela responde: isso é coisa de comunista, que não é gente que vê comunista embaixo da cama todo dia, não. É porque ela sabe como é que é uma cidade governada pelo Edinho Silva. Ele é comunista, claro, ele só não pode contar. Segundo, os outros pertencem à Guarda Municipal. Eles não são da PM, não são da Polícia Civil, eles são da Guarda Municipal, e é altamente discutível o direito que tem a Guarda Municipal de prender alguém. Isso aí é uma velha discussão que não se resolveu. É uma polícia particular do prefeito. É coisa do Edinho Silva, da Guarda Municipal e do jornalista lá, cujo nome eu desconheço e não quero conhecer, porque não é jornalista. Isso aí é mais uma sentinela aí da Guarda Municipal a serviço do prefeitinho que Araraquara elegeu. Augusto, antes do Fiuza responder, se você me permite, eu vou aumentar um pouquinho mais a dose, porque você está certíssimo, porque afinal de contas a gente vive hoje num mundo, né, onde jornalista, radialista, esse que você estava se referindo, eu acho que pode dar voz de prisão para alguém. E a polícia do Edinho, que nada mais é do que a Guarda Municipal, que sequer pode prender alguém, não é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, não é PM, não poderia ter agido da forma como agiu, mas nós estamos, infelizmente, na era das maritacas do Twitter, né? O Twitter virou, as redes sociais viraram um puleiro de maritacas que ficam aí berrando, como o próprio Edinho Silva está, e esse tipo de jornalista que acho que pode dar voz de prisão para alguém que estava numa praça fazendo mal a ninguém. Diga lá, Fiuza. Não, exato. Eu queria lembrar, só para completar o comentário do Augusto e o seu, o que nós vimos em Maringá. Né? Em Maringá, também, Guarda Municipal, nós vimos uma cena aterradora de diversos agentes de segurança estrangulando um lavador de carro até o desmaio e depois arrastando como se fosse um bicho. Então, Augusto, Silvio, Zé, o que tá alimentando, porque o tiranete já existe dentro da pessoa, né? Mas por que eles estão botando as manguinhas de fora? Porque a opinião pública está apavorada, a opinião pública está na retranca. Então, é preciso sair da retranca. Nós temos que combater a epidemia, mas não no estado de exceção, né? Obrigado demais pelo convite e pela participação. Fiuza, parceiro, muito obrigado, te agradeço aqui, estou mandando um abraço também em nome do Augusto, seguramente, e do Zé Maria Trindade. Seja sempre muito bem-vindo.